gravar. Aliás, então, vocês vão ver que o direito não vai mais te dar resposta. E essa resposta tem que ser buscada em outros lugares, né? Em outras áreas de conhecimento, em outras áreas do saber. Uma dessas áreas, justamente, é a sociologia. E a sociologia ela explica um pouco de como a sociedade funciona, como as pessoas pensam individual ou em grupo, tenta dar uma resposta para a gente entender o funcionamento da sociedade, do Estado como um todo. Dentro disso, eu trouxe um tema bem atual, né, já que a gente está num período de pandemia, num período em que tudo tudo é novo aí, né, por conta do coronavírus. Eu trouxe a ideia de sociedade do risco, né? Preparei uma aula sobre sociedade do risco para a gente conversar um pouquinho aqui, para a gente bater um papo, para vocês entenderem o que é sociedade do risco e a gente também entender junto esse momento que a gente está passando, tá? Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês os slides, daí eu vou falando. Professor, eu não sei se a impressão se é só para mim ou para os outros, mas está cortando um pouco. Cortou? Alguém Para me mim fala também isso? tá, Moisés. Oi? A sua fala tá cortando um pouco, tá travando. Para mim também tá. Não, Então, beleza, deixa então eu tô ir para a nessa sala, coisa. então, porque eu acho que aqui eu preciso de um replicador de sinal aqui. Só um momentinho, a gente já vai começar. Agora tá melhor? Então, vamos lá. Eu estava falando aqui da questão da gente conhecer a sociedade. Para a gente entender direito, é preciso a gente entender um pouquinho a sociedade onde a gente vive. E daí, eu estou trazendo aqui a ideia de sociedade do risco para a gente conseguir entender, para a gente conseguir se situar no nosso... Para a gente conseguir se situar no momento que a gente vive aí de pandemia, de insegurança, né? Como as coisas estão funcionando. Então, aqui, se todo mundo está vendo o slide, né? Sim. Então, quem trouxe, né, tem dois autores que trouxeram a ideia de sociedade do risco. O primeiro foi o Anthony Giddens e o Ulrich Beck. Eu me baseio mais no Ulrich Beck, está aqui o livro, para quem se interessar, é esse livro aqui. Vou até escrever aqui como se escreve o nome dele. Ulrich Beck. A primeira coisa que a gente tem que falar a gente pergunta, pô, é sociedade do risco, né? Que ele coloca. Na Ulrich Beck ele fala que vivemos atualmente numa sociedade do risco e meio que uma grande parte dos sociólogos concordam com ele, né? Grande parte das pessoas concordam com ele. Mas a gente pergunta, pô, a gente está mais inseguro mesmo? Né? Porque se a gente está falando de sociedade do risco, né, risco a gente está falando de insegurança.
a gente está mais inseguro mesmo ou não? Né? Então, tem algumas coisas que acontecem aí no mundo atual que a gente começa a questionar se a gente tem mais ou menos segurança, se a gente está mais propenso ou menos propenso a riscos do que antigamente. Né? Então, por exemplo, a gente teve um aumento da produção de alimentos. Né? Hoje, a gente produz mais alimento do que a gente consome. É que o desperdício é muito grande, é por isso que há fome. Né? Existe muito desperdício, principalmente antes de chegar no prato das pessoas, esse alimento é desperdiçado. Além disso, tem um aumento significativo da qualidade de vida. As pessoas elas vivem melhor, né? Aliás, elas vivem mais e elas vivem melhor. A expectativa de vida também é muito maior. Então, daqui um pouquinho a gente vai ver aqui, ó. Cadê? Ó, esse daqui é a expectativa de vida desde 1770. Vocês veem aqui, ó, o azul claro é a expectativa de vida no mundo. E a expectativa de vida no mundo, até 1850, 1870, a expectativa de vida das pessoas não chegava nem a 30 anos, né? O azulzinho claro é esse aqui, ó. Não aparece. Vocês estão vendo meu mouse? Opa, vamos voltar. Então, até aqui ó, o azulzinho é esse daqui que a gente tem que ver, ó. Aqui fala em todos, mas o azulzinho é no mundo. Vocês veem que aqui em 1700 a gente era menos de 30 anos a expectativa de vida, a gente vai até mais ou menos aqui, que é 1860, 70, e daí aqui começa a aumentar. E aumenta bastante a expectativa de vida, até a gente bater aqui próximo da faixa dos 70 anos. Né? Ou seja, a gente está vivendo mais. Né? Por que a gente está vivendo mais? Né? Principalmente o progresso científico ajudou muito isso, né? Trazendo melhorias médicas, a própria distribuição de água potável, saneamento básico. Né? Uma coisa interessante que aconteceu é que na Inglaterra, né, um dos motivos da Inglaterra ter ter criado um império tão grande, tão vasto, é justamente por consumir água que não estava contaminada. Então, os ingleses eles começaram a tomar chá e o chá ele tem que ferver a água. Com isso, matava os micro-organismos. E daí a expectativa de vida do inglês aumentou. Mas o saneamento básico foi essencial, porque daí diversas doenças podem ser evitadas. Além disso, diversos medicamentos foram criados, né? A gente tem o tratamento médico propriamente dito, né? Se a gente for pegar a literatura antiga, eles falam muito de sangria, né? Que a pessoa estava doente, né? Estava com algum problema, eles faziam o quê? Eles eles tiravam sangue da pessoa, eles abriam geralmente o barbeiro, ele fazia um corte no pulso da pessoa para que aquele sangue que eles achavam que era ruim saísse. Mas olha que bizarro. Isso daí deixava a pessoa mais fraca ao invés de fortalecê-la, né? Então eles achavam que era o sangue sujo e acabavam, ao invés de ajudar a curá-lo, eles ajudavam a matar o paciente. A Leor já está perguntando também sobre a má distribuição de alimentos, se também tinha, se a má distribuição de alimentos também influencia, né, acaba sendo um motivo de algumas pessoas não terem, né? Sim, tem a má distribuição de alimentos, a gente sabe, a distribuição de alimentos ela não é igual em todo o globo terrestre. Na verdade, é muito diferente disso. Ela acaba, em alguns lugares tem escassez, em outros lugares falta. Mas tudo isso
com as melhorias, com o progresso científico também, foi possível se prever catástrofes. Então, as catástrofes naturais, por exemplo, tsunami, terremoto, tornados, chuvas, elas passaram a ser cada vez mais previsíveis. Então, quando ia ter um tornado, as pessoas passaram a ser avisadas, né? Passaram a ser avisadas, e quando ia ter uma tempestade, passavam a ser avisadas e podiam se abrigar, não saiam mais das suas casas, né? E, além disso, as pessoas elas começaram a se aglomerar em grandes cidades, começaram a viver em grandes cidades. E isso deu proteção tanto com relação a animais quanto com a natureza. Deixa eu dar uma... Aqui no meu WhatsApp está tocando e eu estou ouvindo aqui as notificações. Então, vamos lá. E a proteção que a cidade deu, tanto contra animais como contra a natureza, também passou a influenciar que as pessoas vivessem muito mais. Daí a gente vai ver o aumento da qualidade de vida, né, da expectativa de vida. Olha aqui a redução da mortalidade infantil, né? Então, isso daqui eu só consegui pegar desde 1921, mas para cada 1.000 pessoas nascidas, 2 morriam. Aliás, 200 morriam no início do século passado, né? Logo depois da Segunda Guerra. Já hoje, né, quando a gente está falando, isso daqui é no estado de São Paulo, né? Já em 2008, eram cerca de 10 pessoas, de cada 10 pessoas, de cada 1.000 pessoas que nasciam, 10 morriam. Ou seja, reduziu muito a mortalidade infantil, né? Por isso daí, justamente por questões médicas, por questões alimentares, questões tecnológicas. Passou a ser possível fazer o pré-natal, né, por exemplo. E a produção de alimentos também foi aumentando, né? Aqui a gente tem, inclusive, é interessante isso aqui, que tem a produção de grãos, é o azul, a área plantada é o verde, e o consumo de fertilizantes é o vermelho. Olha só que, apesar da a produção de alimentos, produção de grãos foi muito maior aumentou muito mais desde 93 até 2007 do que a área plantada. A área plantada aumentou um pouco. Agora, a produção de grãos aumentou bastante. Agora, olha só, o consumo de fertilizantes aumentou muito mais. E daí, a gente vai entrar agora propriamente na sociedade do risco, né? Porque a gente está falando, pô, se a gente vive mais, se a gente tem uma menor possibilidade de morrer, por que sociedade de risco? Né? Então, a primeira questão é que a produção de riscos ela é acompanhada pela produção de riquezas. O que isso significa? Que da mesma forma que a gente produz mais riquezas, né, a gente gera tecnologia para produzir mais riqueza, ela também produz mais riscos. Então, cada vez mais que se produz tecnologia, aumenta-se o risco. Por exemplo, quando eu falo risco, eu não estou falando só risco à vida, eu estou falando riscos em geral, tá, pessoal? Então, quando eu estou falando de riscos, eu estou falando do... Deixa eu pegar aqui, ó. Eu estou falando de riscos em geral. Então, imagina só. Antes, as pessoas não tinham cartão de crédito, né? As pessoas, elas tinham que ter o dinheiro no bolso. Então, elas iam até a boca do caixa, mostravam o documento e recebiam o dinheiro, o papel, para gastar onde fosse necessário. Hoje, qual foi a última vez que vocês foram até a boca do caixa?
né? A gente quase não vai na boca do caixa. Aliás, é possível passar meses sem pegar sem ir a um caixa eletrônico. Por quê? Porque a gente usa tecnologia para fazer compras. Então, a gente usa o cartão de crédito, usa o cartão de débito. Muitas vezes nem o cartão a gente faz compras virtuais. Então, sequer do cartão físico a gente precisa. Só que, olha só, essa tecnologia que nos permite usar o cartão de crédito, que nos permite fazer compra virtual, também é a mesma tecnologia que permite o seu cartão ser clonado, né? Quem aqui nunca teve o cartão clonado? Eu acho que todo mundo, em algum momento da vida, já teve um cartão clonado, né? É engraçado que teve uma vez que eu tive um cartão clonado, o cartão chegou, não tinha uma semana, eu mal tinha usado ele, ele foi clonado novamente, né? Mas por quê? Porque a produção de riqueza, a produção de bem-estar é irmã, passou a ser uma irmã siamesa da produção de risco, né? Então, quando se promete segurança, os riscos também aparecem. A nossa tecnologia, a tecnologia que é produzida hoje, ela produz bem-estar, produz mais longevidade, promete prometer mais segurança, mas também promete mais riscos, né? Então, outra coisa, pô, imagina só a energia atômica. A energia atômica ela não pode garantir uma mais produção, uma iluminação para cidades inteiras, né, com um custo ecológico baixo, relativamente baixo? Pode, mas ela também cria a bomba atômica, né? A bomba atômica que mata instantaneamente milhares de pessoas. E outra coisa, nas semanas seguintes à bomba atômica, no Japão morreram diversas pessoas em decorrência em decorrência da radiação. E até hoje há problemas referentes à radiação lá em Hiroshima, né? Por quê? Por conta da bomba atômica que explodiram no meio do século passado. E talvez durante anos haja uma durante décadas ou até mais de 1000 anos haja resquícios lá da bomba atômica lá em Nagasaki. Outra coisa interessante é que em Chernobyl os padrões das teias de aranha não são os mesmos de fora de Chernobyl. Então, aquelas aranhas que têm que são da mesma raça, são da mesma espécie do que as aranhas que tem em Chernobyl, elas produzem teias diferentes das aranhas que tem em Chernobyl. Por quê? Por conta da radiação que foi produzida lá, né? Chernobyl foi aquela cidade na Ucrânia que teve o problema com a usina nuclear. E pessoal, o risco ele passou a ser global, né? São riscos que são globais. O dinheiro e o poder não garante proteção, né? Eu digo que costumo dizer que os muros eles são inúteis. Então você não pode simplesmente construir um muro para pedir proteção, né? É impossível você fugir desses riscos, né? As pessoas elas quando chegar o risco elas vão ser atingidas. É só olhar o coronavírus. É possível, por mais rico que você seja, a pessoa não consegue garantir a certeza de proteção quando a gente está falando do coronavírus, né? Por quê? Porque pode atingir todos de forma similar. E, né, além disso, existe uma redução com isso reduz tanto as distâncias sociais e econômicas, como também é uma redução das distâncias geográficas, né? Antigamente, para se atravessar o Atlântico, era necessário dias, né? Então, muitas vezes a pessoa, quando ia atravessar o Atlântico, ela demorava dias para poder, aliás,
Dias não, demorava meses para vir de Portugal para o Brasil. Hoje, demora horas. Né? E se a gente for falar da internet, a gente não está falando, a gente demora segundos para ver coisas que estão do outro lado do oceano. Devanilda, olha só, há 20 anos a gente não conseguiria ter essa aula assim. Você já imaginou? Né? Eu lembro que a primeira vez que eu vi um celular era um celular, não sei nem se dava para chamar aquilo de celular, mas era um taxista que ele tinha como se fala? Ele tinha um telefone enorme no carro, né? Era um telefone via satélite, que era um negócio desse tamanho. Era maior do que aquele tijolão. Parecia um tijolo. Parecia, na verdade, não era nem um tijolão, era aquele tijolo baiano, né? Que é aquele cinza lá feito de concreto, porque aquilo lá era enorme. E aquele celular, inclusive, ele tinha fio, né? Ele ficava na base do carro. Hoje a gente está com esse aparelhinho aqui, ó. A gente faz faz muito mais do que um computador fazia 10 anos atrás. Pessoal, daqui 9 minutos e 2 segundos a gente vai interromper e daí eu mando de novo o link, tá ok? Mas com isso a gente também gera problema, né? Com essa redução de distâncias. Então, por exemplo, o revanche pornô, né? O pornô de vingança. Antigamente, se você tirasse uma foto de alguém, né, uma foto íntima de alguém, a gente não conseguia atingir um monte de gente. Hoje, a gente tem gente se matando porque, principalmente meninas, né, jovens mulheres, que elas se matam porque foto delas em posições íntimas ou fotos ou vídeos dela tendo relações sexuais acabam vazando na internet e pessoas que elas nem conhecem têm acesso a essas fotos. Então, essa distância, ela reduz para tudo, para o bom e para o mal. Então, eu leio, meu sócio, ele estava na Rússia há 2 anos atrás, e daí, olha que interessante, ele estava na Rússia e foi foi olhar o cartão de crédito, né, ver a fatura, quanto ele estava gastando, ele viu que o cartão dele tinha sido gasto aqui em São Paulo, né, aqui no Brasil, no mesmo momento que ele estava na Rússia. Ele falou, como isso pode acontecer, né? Não tem como. Por quê? Porque como eles fizeram uma fraude e ele na Rússia faziam compras no Brasil. Essa redução de distância, então ela favoreceu, inclusive, que a pessoa favorece, inclusive, crimes e fraudes. Além disso, os riscos eles são invisíveis. Antes, os riscos eles eram claros, né? A gente sabia que à noite, na floresta, era possível vir um animal selvagem. A gente tinha que se proteger dele. Se a gente tivesse desabrigado, era possível ver a chuva chegando, a tempestade chegando. Né? Ainda é possível ver. Só que hoje, uma chuva, uma tempestade, não causa um grande mal. Né? Antigamente, uma tempestade, né, as pessoas ficavam preocupadas. Por quê? Porque as casas eram muito mais simples, as coisas eram, né, por exemplo, um furacão. Né? No Brasil a gente não tem furacão, mas em vários lugares do mundo tem. Antigamente, se viesse um furacão, a pessoa não tinha muito o que fazer, né? Ela acabava voando com o vento. Hoje, existe uma tecnologia para que as pessoas, chegando o furacão, possam deixar os locais, ou se não deixarem, pelo menos se abrigar de modo seguro. Agora não. Quando a gente está falando da sociedade atual, esses riscos a gente não vê. A gente não vê diferente de antigamente, que a gente via um animal chegando, via a tempestade chegando. Hoje,
os riscos eles são invisíveis. Então, por exemplo, quando a gente está comendo uma maçã, né, a gente pega uma maçã que super inofensiva, daí a gente não sabe o tanto de agrotóxico que tem, né? Não sabe qual é a gente, aliás, a gente não sabe nem se tem agrotóxico ou não, né? Mas se tiver, a gente não sabe quanto agrotóxico tem naquela maçã e, além do mais, qual mal aquele agrotóxico pode nos causar. E daí é interessante, porque os riscos eles voltam-se contra os seus próprios produtores, né? A própria pessoa que produz o risco, ela também está se arriscando. Então, o produtor daquela maçã, a pessoa que produz a maçã, ela também vai comer um alimento com veneno, um alimento que não tem tanta... que está contaminado. E ele também vai sofrer com isso, pode ter problemas de saúde devido a esses alimentos, né? E esses riscos, eles ameaçam a saúde, né? Então, por exemplo, quando a gente falou lá de Hiroshima, quando a gente fala lá de Chernobyl, ou se não, qual o nome daquela outra cidade japonesa que teve um vazamento por conta do tsunami? Esqueci o nome. Se alguém se lembrar do nome lá da cidade que teve o vazamento. Nagasaki. Não, Nagasaki Hiroshima e foi. Nagasaki. Então, Não? essas foram as bombas atômicas. A que eu quero saber, onde teve o tsunami, que teve o problema com a usina atômica. Ah, Eu esqueci o nome. Se vocês lembrarem, vocês me falam. Fio, alguma coisa, esqueci o nome. Mas vamos lá. Então, as pessoas que estão próximas dos vazamentos atômicos, por exemplo, elas têm uma grande possibilidade de ter câncer. Os próprios alimentos, né, que têm os agrotóxicos podem dar diversos tipos de doença. Aliás, viver na cidade pode ser super perigoso. Viver na cidade pode ser super perigoso. Olha o tanto de poluentes que tem no ar. Aliás, o Ailton Sá falou que tem um aparelho de telefone via satélite no Opala até hoje. Ailton, depois você manda lá a foto para o pessoal do grupo que vocês vão ver o tamanho da parada. É enorme aquele lá. Mas só de viver na grande cidade você já está colocando sua saúde em risco, seu pulmão em risco. Porque olha a quantidade de poluentes que que a gente tem. Olha só, aliás, eu estava vendo uma reportagem que, por conta do coronavírus, né, e da redução de circulação de pessoas, redução de produção, a camada de ozônio já começou a se recuperar. Não sei se é verdade ou mentira, mas eu vi estavam me falando esses dias de uma reportagem. Como eu não vi se o site era confiável, se o site não era confiável, eu não tenho certeza da velocidade da informação, mas é possível, né? Porque a gente está produzindo muito menos CO2, muito menos poluentes e gases de efeito estufa do que antigamente. Por conta da sociedade do risco, por conta, na sociedade atual, né, as tecnologias, elas também ameaçam a própria propriedade. Então, eu dei o exemplo do cartão clonado, né, que a Natália falou que nunca teve cartão clonado, graças a Deus. Mas, por conta da impermeabilização do solo nas grandes cidades, cada vez mais existem enchentes, cada vez mais existem desmoronamentos, né? Existem questões naturais? Existem, mas um dos motivos das enchentes é justamente a impermeabilização do solo causada nas grandes cidades, né? A impermeabilização do solo que agora a gente praticamente a água não entra, é tudo de concreto, é tudo de asfalto. Pessoal, em menos de um minuto vai cair, daí a gente volta já já. Aliás, eu vou
fazer cair agora para a gente já voltar, tá certo? Vamos lá, daí eu já mando o link para vocês de novo.